Tudo bom, pessoal? Vamos falar do método de Stephenson para calcular zeros reais usando assim uma forma numérica. É também chamado de método secante. Ela utiliza a secante no lugar da derivada, ou seja, da reta tangente. Então, nesse método, a reta tangente à curva no ponto de coordenadas f de n e x de n é substituído pela reta mais fn e f de xn mais f de xn. Sendo assim, cada interação necessita de duas avaliações da função, mas não é necessário calcular a derivada. Essa é a vantagem em relação ao método de Newton-Raphson. Então, Newton-Raphson utiliza a derivada para calcular as interações. Então, visando facilitar, nós vamos usar secante. Então, vamos substituir a derivada pelo quociente das diferenças que está aqui escrito para vocês. Ó, vamos fazer o seguinte: f de xk menos f de xk menos 1, ou seja, você tem um intervalo aqui com xk e o xk menos 1. Nesse intervalo, você tem as duas aproximações da raiz. Então, você vai fazer, no lugar da derivada, né, você suspeita que a raiz está aqui, essa aqui é a nossa raiz, então você vai fazer as imagens sobre as abscissas correspondentes. Então, dessa forma, você vai tirar de Newton-Raphson um denominador que era uma derivada, né? Nós sabemos por Newton-Raphson que aqui você tinha um xn menos f de xn sobre a derivada de f de xn, para encontrar seus valores de interação. No caso aqui, eu substituo por aquele quociente, e na sequência eu posso trabalhando aqui com as frações, encontrar a seguinte função de iteração. Você vai ter xk menos 1 vezes a função em xk menos xk vezes a função em xk menos 1 sobre a diferença de xk menos xk menos 1. Então, essa aqui vai me dar as aproximações das raízes. Então, é bom ressaltar que são duas aproximações para se iniciar o método. Aqui nós temos uma ilustração gráfica, uma interpretação gráfica, né? A partir de duas aproximações, xk menos 1 e xk, o ponto xk mais 1 é obtido. Então, vamos aqui visualizar aqui, ó, xk menos 1 como x0, então você tem esse ponto. E x1 seria o nosso xk, você tem esse segundo ponto. Aqui tem a reta tangente. Aí você vai encontrar o xk mais 1, que no caso aqui é o x2. Então, você tem que ter o x0 e x1 para iniciar o processo. Então, você vai ter uma reta secante, observe que toca em dois pontos, e essa aqui é a primeira aproximação desse que é a nossa raiz. Então, existe aqui uma diferença, mas é a primeira aproximação. E aí, sucessivamente, você vai aproximando-se dessa que é a raiz, até chegar num valor menor que o erro. Aqui temos uma comparação do método de Newton com o método da secante para essa função polinomial, só para nível de comparação. Na função x ao cubo menos x menos 1, nesse intervalo está a nossa raiz, e aqui eu estou considerando um erro de 10 a menos 6. Então, usando x0 para Newton, e no caso da secante você precisa de dois valores, x0 e x1, nós vamos desenvolver usando aquelas fórmulas e vamos encontrar o quê? Xn, que é o nosso valor final, que são as raízes, no caso a raiz,
aqui o valor da função nesse ponto da raiz. Então, o erro, e descobrimos o que mais interessa. O número de interações de Newton é menor que o número de interações da secante. Então, a secante, a vantagem é apenas a simplificação dos cálculos, já que a convergência de Newton é melhor. Então, a secante facilita os cálculos, mas acaba que você tem um número de interações maior. Esse é o nosso exemplo que nós vamos fazer tanto aqui como no Scilab. Aqui está escrito no código do Scilab, mas seria o quê? E elevado a x mais x, uma função transcendental. Aqui nós temos o erro, bem pequenininho que vamos trabalhar, né? Ou melhor dizendo, um erro alto, na casa dos centésimos, ou 10 a menos 2. Então, erro alto. Eu peguei o intervalo aqui de menos 1 a 0, que aqui eu já verifiquei pelo método gráfico que a raiz está aqui, entre menos 1 e 0. É necessário, então, a gente fazer as etapas do cálculo, né? Então, aqui seria o nosso x0, seria o menos 1, e o x1 seria o 0. A partir disso, nós vamos poder usar a fórmula de para k igual a 1, né? Primeira interação. Então, vamos ter k igual a 1. Você vai ter aqui o x2, que vai ser, usando a fórmula, vamos usar x0 vezes a função no ponto x1, menos x1 vezes a função no ponto x0, sobre a função no ponto x1, menos a função no ponto x0. Então, aqui é a nossa fórmula da secante, uma das formas de apresentar. Então, vamos precisar achar, basicamente, a função no ponto x0, que vai ser exatamente a função no ponto menos 1. Então, é só substituir, né, na função principal, que é elevado a menos 1, mais menos 1. Esse valor aqui deu menos 3,77183. O valor da função x1 vai ser o f em 0. Então, vai ser elevado a 0 mais 0. Elevado a 0 é 1, pronto. Então, né, nós temos os valores aqui para encontrar, ó. x0 é menos 1, f de x1 é 1, menos x1, que é 0, vezes f de x0, que é menos 37183. Denominador, nós temos f de x1, que é 1, menos, e menos deu mais, 3,7183. Então, x2 seria exatamente o valor de menos 0,2119. Então, aqui nós temos o primeiro valor. Vamos substituir agora esse valor, né, o f de x2. Então, vamos colocar E menos 219, mais menos 0,2119. Isso aqui, nós vamos encontrar 0,5971. Então, para esse valor da função, ainda é maior que o erro que a gente escolheu, ó. Bem maior que o erro, que é 10 a menos 2. Então, a gente tem que continuar esse cálculo até esse valor encontrado de x, substituindo na função, dê um valor abaixo, né, de 0,01. Então, no caso aqui, a gente não conseguiu. Vai ter que fazer mais uma iteração, K2. Então, a gente continua aqui com K2, K igual a 2. Nesse caso, vamos achar o x3. Então, vamos substituir os valores, né? 0, 2, atenção, vamos fazer de novo.
Lembrando sempre da fórmula, né? Que é ela mesma do começo, só que aqui mudou os valores. 0,2119 vezes 1 menos 0, a imagem desse valor. Lembrando que esse x aqui é o x2 agora, né? Menos 0,2119. Você pode voltar aí e ver. E a função de f de x2 é 0,5971. Então, a gente vai substituir aqui, né? Aqui é menos 0,5971. O denominador vai ser 1 menos esse valor, dá mais. Então, aqui nós vamos encontrar menos 0,355. Substituindo, então, f de x3, vai ser o f de menos 0,355. Vai ser e elevado a menos 0,355 mais menos 0,355. Isso aqui deu o valor de 0,3462. Ainda assim é maior. É menor que o anterior, mas ainda assim é maior que o erro. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o x4. Para abreviar aqui, eu vou botar já os valores rapidamente. 0,355. Agora eu vou usar esse novo valor, que é x3, vezes 1. Não alterou, é esse valor correspondente a imagem de 0, né? 0,3462, que nós achamos agora, né? Esse valor. E aqui nós vamos ter 1 menos 0,03462. Esse valor para x4 deu menos 0,543, menos 0,543. E quando você substitui aqui esse valor na função principal, menos 0,543, na função do e elevado a x mais x, que é a nossa função principal, para comparar o erro, já deu erro bem menor, 0,038. Ainda assim é maior que o erro. Então, provavelmente, falta muito pouco para a gente resolver, né? Encontrar assim a raiz. Vamos levar esses valores para outra tela. Então, a última linha do nosso cálculo vai ser achar um x5. Eu digo última linha porque eu já fiz as contas, né? Então, a gente sabe que vai usar menos 0,543 vezes 1 menos 0 vezes esse valor anterior que nós achamos, 0,038. O valor está bem baixinho agora, né? 1 mais menos 0,038. Esse valor a x quinta deu menos 0,5644. Substituindo esse f5 na função, ou seja, o f de menos 0,5644, quer dizer, e elevado a menos 0,5644 menos, é mais, né? Menos 0,5644. Esse valor aqui deu 0,0049. Esse valor já é menor que o erro. O erro está na casa dos centésimos. E na casa dos centésimos aqui está zerado. Então, aqui tem erro aqui na casa dos milésimos, 0,049. Se eu aumentar aqui o erro, vou ter que aumentar os números. Mas o que acontece? Então, a raiz ficou como quem? A raiz ficou menos 0,5644. É claro que com esse erro acaba que a gente não tem a precisão na casa aqui dos
no caso dos milésimos. Então, o interessante é escrever apenas menos 0,56. Não dá para aproximar, ficou essa aqui a nossa raiz. Tudo depende da necessidade, né, do erro. Esse erro aqui é considerado um erro alto, né, 10 a menos 2. Mas, para ilustrar, a conta seria essa. Então, aqui temos nossa referência e vamos usar o Scilab para resolver essa expressão, ok? Então, estou com o Scilab aqui aberto, né, para a gente... Já tem aqui o comando, método da secante, né? Aqui está as nossas linhas. A vizinhança inferior e a vizinhança superior, como ele chamou. Aí, número de iterações, botei apenas 5. E o erro, 10 a menos 2. Aqui é a nossa função. Ela tem aqui, ó, quando encontrar a raiz, ela vai dar no display, achou a raiz. Então, se ela não encontrar, ela vai dar a solução não encontrada. No caso aqui, eu tive que botar um intervalo maior, de menos 1 a 1. Porque quando você coloca de menos 1 a 0, está dando uma divisão por 0 no nosso script. Então, voltando, né? Então, voltando aqui para a gente operar o nosso script. Na verdade, eu vou apagar aqui para a gente ver novamente ele operando, né? Cancelar aqui, salvar o código. Vamos resetar. Ele zerar aqui. Zerou, vou aqui no meu código, coloquei de novo. E vou executar para vocês verificarem. Às vezes dá um bug, né? Você tem que executar mais de uma vez. Pronto. Aqui deu a raiz 0, menos 0,5671. Tendo um erro em relação à nossa, né? Que dá aqui 0, menos 0,57, por exemplo. Então, são as imprecisões do cálculo manual. Agora, quando eu boto 0 aqui no meu script, realmente ele executa e diz que tem uma divisão por 0 no script. Então, o script vai estar à disposição aí na descrição, mas fica sempre esse conselho aí. Às vezes acontece que dá um bug no cálculo. Aqui no GeoGebra é possível visualizar a raiz, né? Você vem aqui, coloca a função, aperta raiz. A função aqui é f, o valor inicial menos 1, e o valor final é 0. Olha aqui, destacou a raiz. Menos 0,57. Nós achamos um pouco maior, eu atribuo isso ao cálculo manual. Faltou uma casinha decimal aqui a incorporar. Nossas referências. Até a próxima, pessoal. Lembrando que aqui você também pode fazer em sistema de tabela. E aí você vai vendo que está tendo uma conversão. Até mais.